Olá, amigo ou amiga. É bom olhar para a Bíblia e tirar delas lições para a nossa vida. Lições intemporais, válidas no passado, válidas no tempo presente e também válidas para as nossas gerações futuras. Eu convido-te mais uma vez a partilhares com os teus amigos os links da Rádio Tranquilidade e dos nossos canais YouTube ou Facebook 2 minutos com ele. Se não fizestes, quem sabe neste momento pares este vídeo que estás a ver ou o áudio que estás a ouvir e vais ouvir e vais a esses canais, fazes gosto nesses canais e assim outras pessoas terão a oportunidade de conhecer mais um pouco da Palavra de Deus. A semana passada nós vimos o contexto histórico e o autor da carta aos Hebreus, assim como os seus destinatários. Esta semana iremos ver a mensagem central dessa carta, a figura central dessa carta, que é Jesus, quer como nosso rei, quer como nosso mediador. O texto principal da nossa lição vem no capítulo 8 de Hebreus, desta carta aos Hebreus, e destaca exatamente um destes aspectos de Jesus, a obra de Jesus como mediador. E o texto diz: ora, o ponto principal do que estamos a dizer consiste nisto: temos um sumo sacerdote sentado ao lado de Deus que reina no céu. O sumo sacerdote, no contexto do Velho Testamento, era o principal, vamos dizer assim, intercessor, já que era ele, com o risco da própria vida, que se apresentava uma vez por ano para fazer a apresentação perante Deus de todos os pecados cometidos pelo povo e que estavam depositados no santuário e assim limpar o santuário. O objetivo principal da carta aos Hebreus é o fortalecimento da fé dos crentes a quem ela era dirigida, no meio das diversas provações que eles viviam, e para isso era importante que eles tivessem consciência do papel mediador de Jesus junto de Deus. Ao longo da lição nós iremos ver a importância da figura de Jesus na sua relação conosco e de nós, a nossa relação também para com Ele. Como vimos no texto principal da nossa lição, Jesus está sentado ao lado de Deus no seu trono, significando isto que Ele é também o nosso Rei. Adão, ao ser criado, foi-lhe dada a função de governador do planeta Terra, rei do planeta Terra, por assim dizer. Com a sua queda, Satanás assumiu essa posição, tal como vimos na afirmação que ele faz a Jesus quando lhe apresenta a tentação no deserto, quando diz a Jesus que lhe ofereceria tudo, porque tudo lhe pertencia. Ao ter morrido e ressuscitado, Jesus derrotou Satanás, recuperando o direito de governar todos aqueles que o aceitam como Salvador e Senhor, obedecendo então à sua vontade. Logo no capítulo 1 de Hebreus, Paulo apresenta a entronização de Jesus após a sua ascensão ao céu, onde Deus instala Jesus como o seu Filho real, como já vimos, apresenta-o perante a corte celeste que o adora e proclama a eterna qualidade ou a função criadora e soberana de Jesus. São diversas as passagens do Velho Testamento e do Novo Testamento onde Jesus é apresentado como um descendente real de Davi. Sendo assim, ele é apresentado como governante desta terra. É este duplo sentido da promessa feita por Deus a Davi e que está registada em 2 de Samuel, no capítulo 7 e nos versos 12 e 13, onde diz: quando a tua vida chegar ao fim e fores juntar-te aos teus antepassados, hei de estabelecer um dos teus filhos como rei e farei com que o seu reinado seja seguro. Ele é o que me há de construir um templo e hei de tornar o seu reinado firme para sempre. Portanto, vemos aqui este duplo sentido do descendente de Davi. Ao vencer Satanás, morrendo e ressuscitando, Jesus passou então a ser o legítimo governante do governo da terra, ou seja, o descendente de Davi que estabelecerá este rei. Quando o povo de Israel escolheu ter um rei terreno ao invés de continuarem a ser governados por Deus através dos profetas e dos patriarcas, Deus procurou que esse governante terreno fosse alguém que os ajudasse
a aproximar-se de Deus. O outro aspecto do monarca era que ele devia ser sempre um mediador de conflitos, quer entre os cidadãos como juiz, quer nos conflitos com as outras nações. Sendo, em casos extremos, quando os conflitos não conseguiam ser resolvidos de outra maneira, por via negocial, aquele que comandava os exércitos durante a guerra. Ao ser entronizado como rei, Jesus passou a ter este papel de mediador entre os seus governados, os habitantes da terra, e o Rei do Universo, ou seja, o próprio Deus. Como disse antes, uma das funções do rei escolhido pelo povo de Israel era que esse rei pudesse dirigi-los na guerra, tal como mostra em 1 Samuel, no capítulo 8, nos versículos 19 e 20, onde se fala da escolha do primeiro rei. Diz no versículo 19, mas o povo não deu ouvidos a Samuel e insistia, não importa, queremos um rei. Depois no versículo 20 continua, desta maneira seremos como as outras nações, com um rei que nos governe e que vá conosco para a guerra e nos dirija nos combates. Quando nós olhamos para a história de Davi e Golias, bem como em outras histórias bíblicas, nós vemos a importância do campeão nas batalhas daquele tempo. Ele devia ser alguém invencível. Alguém que, ao derrotar o outro campeão, ele decidia muitas vezes o resultado da batalha. Os israelitas queriam que este rei fosse o seu juiz, o seu comandante nas batalhas, porém Jesus, o grande campeão, vai muito mais além. E é disso que diz o autor de Hebreus, no capítulo 2, e nos versículos 15 e 16, onde ele diz no versículo 15, desta maneira libertou aqueles que, pelo medo da morte, levavam a vida inteira a viver como escravos. E no verso 16, como é evidente, não é aos anjos que ele auxilia, mas sim aos descendentes de Abraão, ou seja, aqueles que vivem aqui nesta terra. Isaías realça de um modo espetacular esta função do grande campeão que é o Senhor, que é Jesus. Vemos isso em Isaías no capítulo 42 e no verso 13, onde diz assim, o Senhor avança como herói, como um guerreiro, enche-se de coragem, lança um grito de guerra muito forte, enfrentando com valentia os seus inimigos. Sim, Jesus é o nosso campeão e Ele vai à nossa frente neste combate contra o mal. Ele quer derrotar definitivamente Satanás. Como já dissemos, havia uma outra figura no contexto do Velho Testamento, especialmente depois da instituição do serviço do tabernáculo no deserto e mais tarde o templo. Essa figura era a figura do sumo sacerdote. Era o sumo sacerdote, conforme nós dissemos já lá no início, que levava o sangue da oferta individual pelo pecado para dentro do santuário, o sacerdote, para que o perdão desse pecado fosse dado ao pecador. Por sua vez, o sumo sacerdote tinha a função principal de fazer a mediação, ou seja, mas esta mediação de um modo universal. Portanto, dos pecados que estavam depositados no santuário perante Deus no grande dia do Yom Kippur. Outro papel do sacerdote era o ensino da lei de Deus e também de transmitir a bênção de Deus ao povo. Ao olharmos para Jesus, vemos todas estas características nele. E no capítulo 5 até ao capítulo 7 de Hebreus, tudo isso é realçado. Mas vamos tirar aqui 2 versículos apenas. O versículo 5 e 6 do capítulo 5, onde o Paulo diz assim, também não foi Cristo que tomou sobre si mesmo a honra de ser sumo sacerdote. Foi Deus que o chamou para isso, ao dizer-lhe, tu és meu filho, desde hoje sou teu pai. E depois no verso 6, e noutro lugar diz também, serás sacerdote para sempre, à maneira ou segundo a descendência de Melquisedeque. Como já dissemos, uma das funções do sacerdote era de ser o mediador entre o pecador e Deus. Do mesmo modo que era a função do rei ser o mediador nas relações com as nações à sua volta. Já vimos como Jesus é o nosso mediador enquanto rei, enquanto campeão também. Vejamos agora o seu papel como mediador, à semelhança da função sacerdotal que existia no santuário da terra.
Ao ascender ao céu, Jesus passou a exercer a função de sacerdote, ao levar os pecados de quem pede perdão até Deus, para que os mesmos lhe sejam perdoados. Ele é ao mesmo tempo a oferta que era trazida pelo pecador, uma vez que ele morreu por todos os pecados da humanidade que se arrepende, logicamente. Ellen White, no livro O Desejado de Todas as Nações, no capítulo 16, ela diz-nos assim: Cristo era o fundamento e a vida do templo. Os seus serviços eram símbolos do sacrifício do Filho de Deus. O sacerdócio foi estabelecido para representar o caráter mediador da obra de Cristo. Todo o plano do culto sacrificial era uma representação da morte do Salvador para redimir o mundo. Essas ofertas deixariam de ter qualquer eficácia quando o grande acontecimento para o qual elas apontaram durante séculos se consumasse. Ao longo das próximas lições nós iremos ver mais detalhadamente cada uma destas funções de Jesus. E assim nós poderemos compreender melhor aquilo que Jesus representa para cada um de nós que vive 2000 anos após a Carta aos Hebreus. De uma forma global, essa carta foi escrita, como víamos na lição da semana passada, para os cristãos daquele tempo e também para os cristãos de todos os tempos. Obrigado, querido Deus, por estas lições que tu nos dás. Obrigado pelo trabalho intercessor de Jesus. Obrigado porque Jesus enfrenta Satanás para o derrotar, para que nós possamos ter a vitória sobre ele também e a vitória sobre o pecado e podermos viver um dia ao seu lado pela eternidade. Abençoa esta amiga, abençoa este amigo nas suas lutas e ser também o seu ajudador, ser também o seu campeão, aquele que vai à sua frente ajudando a vencer todas estas coisas. Pedimos isto no nome santo de Jesus, o nosso Filho Salvador. Amém. A semana que vem encontramos-nos novamente aqui para podermos então começar a ver esta descrição que é feita de Jesus. E a lição da próxima semana tem como título Jesus, o Filho Prometido. Um abraço e a semana que vem aqui nos encontramos para estudar mais um pouco, ou então, quem sabe ainda durante esta semana, quando tu fores rever mais uma vez este pequeno vídeo ou ouvires mais uma vez o áudio que é transmitido pela Rádio Tranquilidade. Um abraço e até lá.